Que a poderosa graça de Cristo seja conosco nessa noite, essa noite abençoada, né? Noite de graça. E nós iniciaremos aí uma série de 2 domingos no texto do profeta Obadias. Então, é um pouquinho difícil de achar, porque é uma página só, não tem capítulo, são só 21 versículos. Nós vamos ler todo o livro hoje, e você já pode dizer que você já leu um livro inteiro da Bíblia aí no ano corrente, então pode eliminar da sua lista de leituras para esse ano aí, né? Vamos ler esse livro aí inteiro hoje, é um livro curtinho. Se você achar Jonas, volta uma página que você encontrará Obadias, tá? Está entre Amós ali, Amós, Jonas, bem no meio, aquela página que ninguém vê, está Obadias. Então, vamos ler a palavra do Senhor, o que diz o oráculo de Deus. Livro do profeta Obadias. Assim diz a palavra do Senhor. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos, e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como está destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os teus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti, e os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este, e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor
o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Até aqui a leitura deste texto bendito. Oremos. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua poderosa palavra. Palavra essa, Senhor, que tem mais de 2.500 anos de história, mas que é pertinente também nos nossos dias, por conta do Espírito vivo que vivifica essa palavra no nosso coração e aplica os ensinos que tem nela, Senhor. Senhor, nós te louvamos porque podemos ter agora o testemunho deste profeta Obadias e te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco nesta noite, trazendo, ó Deus, ao nosso coração aquilo que precisamos saber, para que vigiemos também, para que o temamos e para que busquemos, ó Pai, a transformação necessária do nosso ser, do nosso caráter, do nosso comportamento, tudo isso não por causa da nossa força, mas por causa da Tua graça educadora e poderosa, que nos prepara e nos capacita para vivermos debaixo do Teu desígnio. Nós te pedimos essa noite o ensino do Senhor, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, o tema desse sermão é aprendendo com Edom, os desdobramentos da soberba de Edom. E dentro desse texto, meus irmãos, nós temos aqui 3 divisões bem claras. Nós temos uma sentença contra Edom, relatando aqui a questão da sua soberba, e esse é o tema central de toda a profecia de Deus contra Edom. Nós vemos aqui depois o porquê dessa sentença. Nós vemos do versículo 10 ao versículo 14 uma amostragem do que Edom fez contra os judeus, e alguns historiadores vão relatar que este momento foi o momento quando os babilônicos entraram pelas portas da cidade de Jerusalém, invadiram, pilharam a cidade, mataram e levaram ali vários cativos para a Babilônia, e dentre esses babilônicos estavam também o povo de Edom, os edomitas. E eles arrasaram a cidade, e eles rebuscaram as casas para encontrar outras pessoas que estivessem escondidas para poder entregar ou a vender a preço de nada. O profeta Jeremias, por exemplo, ele relata que algumas donzelas foram vendidas por prostitutas, em troca de prostitutas. E alguns jovens foram vendidos por preço de vinho. Então, me dê um pouco de vinho, me dê algumas prostitutas, vocês podem levar essas crianças aqui. Tamanha barbárie que os edomitas praticaram contra Jerusalém e contra Judá. Versículo 1 até o versículo 9, depois do versículo 10 até o versículo 14, e depois do versículo 15 até o versículo 21, Edom é usada como maquete de algo que Deus fará agora com todas as nações. Ele é um modelo, é um protótipo, ele é um teste. Assim como Deus utiliza, o próprio Cristo utiliza a visão de Sodoma e Gomorra, daquilo que aconteceu com essas 2 cidades, como um protótipo do que acontecerá no mundo inteiro, aqui nesse texto é usado o testemunho de Edom para mostrar um protótipo do que acontecerá no mundo inteiro, nessa justiça que Deus trará sobre todas as nações. Antes de entrarmos, então, nós precisamos entender um pouquinho mais sobre quem é Edom. A palavra Edom significa vermelho, e esse vermelho não é por causa do seu terreno, não é por causa dos seus cabelos, mas sim por causa do seu patriarca, que era Esaú. Esaú quer dizer peludo, ele era irmão de Jacó, e nós sabemos muito bem que Esaú, lá em Gênesis, ele trocou o seu direito de primogenitura, a sua bênção do Senhor, por um prato de lentilhas,
que ali no texto original nós estaríamos como um prato de guisado vermelho ou de lentilhas vermelhas. Daí o nome Edom. Ficou aquela pecha do que ele trocar a bênção do Senhor por um prato de comida, e essa pecha acabou pegando agora no nome da nação. Nós somos os vermelhos, somos aqueles que negaram a bênção de Deus por causa de um prato de comida. Então, essa nação era chamada de Edom, os vermelhos, aqueles que traziam agora a sua vergonha por terem trocado o Senhor por comida. E aqui, meus irmãos, nós vemos que essa região, ela praticamente dentro da geografia dali da Palestina, essa região ela se encontra praticamente a sudoeste da antiga Jerusalém. Ela ficava ali praticamente do lado ali de Jerusalém. E era um lugar muito conhecido, porque dentro daquele tempo, na época do profeta Moisés, quando Moisés e o povo estavam no deserto, existia uma estrada chamada Estrada Real, que ligava o norte da África até o norte ali daquela região, perto da região da Macedônia, da região de Damasco. E essa estrada, ela praticamente, o povo de Israel tentou passar pela Estrada Real, que era o nome da estrada, várias caravanas passavam por aquela estrada, eles tentaram passar e os edomitas não deixaram, e eles vieram com seus exércitos para tentar impedir Israel de passar por aquela estrada, e Deus disse, olha, não levantem guerra contra os edomitas. Mesmo nessa situação, Deus protegeu os edomitas, dizendo, eles são irmãos de vocês, não é para entrar em guerra. Pois agora nós vemos na profecia de Obadias, na profecia do profeta Isaías, do profeta Amós e do profeta Jeremias, palavras contra a nação de Edom. Deus havia agora estipulado um basta para essa nação, e agora eles precisavam receber tudo aquilo que eles tinham executado como maldades contra o povo de Judá e contra a sua terra. Então, por isso, o tema do sermão nessa noite, meus irmãos, baseado no versículo 3, é os desdobramentos da soberba de Edom. Os desdobramentos da soberba de Edom. Leiam comigo o versículo 3. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Este é o versículo que traz o resumo de todo o texto de Obadias. E aqui nós temos agora que trazer um pouquinho mais sobre o que é essa soberba. Irmãos, soberba ela é tratada na Bíblia como altivez de espírito. E a soberba ela é como se fosse uma das faces do pecado. É difícil explicar o que é pecado. Alguns dizem que pecado é errar o alvo, dizem bem. Jonathan Edwards dizia que pecado é roubar a glória de Deus. Mas a melhor maneira de ver o pecado é nas suas multifacetas. É como se fosse uma casa caindo aos pedaços, que alguém chega pela frente e vê, nós temos essa casa caindo aos pedaços, uma porta e uma janela com os vidros quebrados. Outros vêm pelas laterais e dizem, não, nós só temos janelas. Outros vêm pelos fundos e dizem, não, nós temos um terreno totalmente tomado pela erva daninha, árvores quebradas e a casa está caindo aos pedaços. Várias facetas a Bíblia utiliza para tentar mostrar o que é o pecado. Ora, o pecado ele é apresentado como uma cobiça, não cobiçarás. Ora, o pecado é visto como uma rebelião, alguém lutando contra Deus, a murros, tentando se ver livre dele. Horas, o pecado é visto como alguém que está afastado de Deus completamente. E neste momento aqui, o pecado ele é visto como soberba. E o que é soberba? Soberba, além de ser altivez de espírito, a soberba é uma coisa que altera a visão da nossa realidade. A soberba, ela faz com que tenhamos uma leitura errada a respeito de nós mesmos, a respeito dos nossos bens, a respeito dos nossos recursos, a respeito das nossas amizades, a respeito do mundo que está lá fora.
A soberba faz com que venhamos a diferenciar as pessoas por aquilo que elas possuem e não por aquilo que elas são. E nós vamos ver esses desdobramentos da soberba. E o primeiro desdobramento que nós podemos ver aqui dos versículos 1 a 6 é que a soberba nos faz pensar que estamos seguros por nós mesmos. Veja aqui o versículo 2. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Deus está dizendo, vocês são pequenos e vocês são desprezados. Edom, perceba a realidade. A realidade é que vocês não são nada. Mas olha como eles se enxergavam. Versículo 3. A soberba do teu coração, porém, te enganou. E ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Os edomitas, principalmente aqui na cidade de Terã, ou cidade de Dedã, e várias cidades principais ali da região de Edom, eles tinham uma posição geográfica privilegiada. O terreno deles era privilegiado. Eles moravam numa planície que automaticamente era acessada por montanhas. E eles se escondiam por entre as fendas das rochas. A sua cidade praticamente era dentro de pedras e de rochas. Vejam, nós vimos que no nosso tempo, a geografia ela é crucial para determinar, por exemplo, o sucesso de uma guerra. Se nós olharmos um pouquinho para o passado, nós vamos nos lembrar do Afeganistão, daquela guerra que os Estados Unidos entrou lá no Afeganistão, tentando ali pegar o terrorista Osama Bin Laden, e quantos anos e quantos recursos eles gastaram para tentar pegar aquele terrorista. E o que favoreceu aquele terrorista? O terreno, muitas rochas, muitas cavernas, uma rede de cavernas subterrâneas que eles se escondiam, eles tinham as suas bases instaladas, então qualquer tipo de bombardeio que os Estados Unidos lançassem sobre qualquer região, eles se protegiam por entre as rochas. E assim também era com os edomitas. Eles eram uma nação que ficavam próximos daquela estrada real, eles cobravam pedágio para que as pessoas usassem aquela estrada, garantiam a segurança, e quando uma nação tentava se levantar contra Edom, eles se escondiam por entre as rochas e diziam, ninguém vai subir aqui, ninguém nos derrubará. As nações vinham e pensavam, puxa, nós vamos ter que subir essas montanhas, entrar na caverna, nós não conhecemos essas cavernas, não sabemos quem está lá, vamos perder muitos soldados, muitos recursos, muito tempo, não vale a pena lutar contra Edom. E Edom vencia os seus exércitos, os seus inimigos, pelo cansaço. Então eles diziam, quem nos derrubará daqui? Quem nos tirará daqui? Então, além da questão da sua geografia, do local em que eles viviam, além dessa estrada real que era famosa e que dava um sustento bem tranquilo para eles e um acesso para outros lugares e outros recursos, Edom, ela era conhecida no mundo antigo como a terra da sabedoria, a terra dos sábios. Naquele tempo existia a prática dos juízes e os sábios sentarem nas portas das cidades e eles cobravam para oferecer serviços de auxílio. Olha, como que eu faço para tratar com tal cultura? Com a cultura do arroz, por exemplo, ou com a cultura do algodão, ou com a cultura da linhaça, e eles ensinavam e cobravam por esses serviços. Era esse tipo de sabedoria que eles vendiam naquela época. E a cidade, a região de Edom, era reconhecida por essa sabedoria, reconhecida pela estratégia, reconhecida pelo seu conhecimento do solo, reconhecida pelo seu conhecimento das culturas. Então, Edom era reconhecida por isso. Era a terra da sabedoria. Em Jeremias, no capítulo 49, vai trazer vários destaques também, Jeremias, sobre a sabedoria de Edom. E Edom também era reconhecida pelos seus tesouros escondidos. Nós vemos aqui no próprio texto que os próprios salteadores, eles vasculharam aquelas cavernas, procurando dos tesouros escondidos de Edom. E nós vemos aqui também, meus irmãos, que quando o texto fala, olha, ainda que você suba
como uma águia e coloca o seu ninho lá junto com as estrelas, de lá eu te derribarei. Praticamente isso aqui é uma citação do Salmo 139 que nós lemos agora na abertura da liturgia, na abertura do culto. O salmista dizendo: olha, da onde me ausentarei do teu espírito? Se eu subir aos céus, lá estarás. Se eu fizer a minha cama no abismo, lá estarás também. Se as trevas me cobrir, as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Não tem como eu me esconder de ti, ó Senhor. Os edomitas não. Eles diziam: ninguém nos derrubará daqui. Vocês estão vendo a soberba? A soberba faz com que nós não tenhamos uma clara visão da realidade e não tenhamos uma visão clara de quem é Deus. E em muitos momentos nós podemos nos comportar assim também. Não é mesmo? Eu tenho trabalho, eu tenho saúde, eu tenho uma família bonita, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma faculdade, eu tenho um bom nome, eu nasci numa boa cidade. Tenho tudo para dar certo. Não dependo de ninguém, não preciso de ninguém, não preciso abrir a minha boca e dizer: Senhor, me ajude, porque eu sou um sucesso em pessoa, eu sou um sucesso antes de trabalho. Mas aqui nós vemos que a soberba, ela cega. A soberba nos faz confiar na força do nosso braço. A soberba nos faz enxergar uma realidade que não existe. Isso é muito comum. As pessoas pensam assim: puxa, eu me levantarei amanhã e conseguirei o emprego dos meus sonhos. E aí aquela pessoa bate a cabeça, fica anos e anos e anos tentando buscar um lugar de trabalho que traga toda a dignidade que ele precisa, e ele não consegue. Porque a soberba o enganou, fez com que ele não se preparasse, fez com que ele acreditasse só no seu bom nome, na sua boa faculdade ou na sua boa instrução. A soberba faz com que não venhamos a enxergar a triste realidade de que nós estamos no mundo caído, mas a boa realidade que nós dependemos do Senhor para termos a felicidade que Ele deseja para nós também. Então, não importa onde nascemos, não importa o lugar que moramos, não importa as pessoas que nos arrodeiam, não importa os bens que adquirimos ou que possuímos, ou o nome que construímos, ou os estudos e o trabalho que obtivemos, não importa. Se a nossa escora de segurança estiver nessas coisas, certamente ruirão, certamente se desfarão em frangalhos. A nossa confiança tem que estar em quem? Naquele que, mesmo que venhamos a nos ausentar, o Espírito dele estará lá, nos trazendo de volta para habitar com ele. Essa é a nossa segurança. E os edomitas não perceberam essa realidade. Eles estavam seguros de si mesmos, mas o Senhor estava contra eles, para os abater. O segundo desdobramento que nós podemos ver nesse texto, amados, encontra-se nos versículos 7 e 9. Além da soberba nos fazer pensar que estamos seguros de nós mesmos, a soberba nos faz acreditar em qualquer tipo de amizade. Veja os versículos 7 a 9. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão, puseram armadilha para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. O lugar que antes era conhecido pela sua sabedoria, o lugar que antes era conhecido pelas suas riquezas e pelas suas alianças militares, por fornecer um solo, um terreno que era favorável para a guerra, lugar de emboscadas, em que os babilônicos chegaram lá: olha, fazemos pacto com vocês, vamos fazer um pacto, vamos nos esconder aqui e faremos emboscadas e pegaremos os restantes de Jerusalém e Judá. E assim eram esses tipos de artimanhas que eles faziam. O lugar que era conhecido pelos seus sábios, pela sua sabedoria, pelos seus valentes, agora está para cair por terra, segundo o profeta Obadias, Isaías, Jeremias e Amós. Vejam, meus amados, que a soberba,
nos faz buscar amizades que não convêm. Veja os amigos aqui de Edom, amigos que comiam do próprio pão, mas que ao mesmo tempo estavam preparando armadilhas para o povo. Amigos que se favoreciam do cuidado e do zelo da sabedoria de Edom, mas ao mesmo tempo estavam chamando para fora das cavernas: ei, edomitas, desçam para cá, desçam até aqui embaixo, segurança e paz, e de repente guerra e espada. Uma mente soberba, ela sempre buscará conselhos de pessoas que falam aquilo que ela quer ouvir. Uma mente soberba não aceita repreensão. Uma mente soberba não aceita aprender. Uma mente soberba não está nem aí para o perigo da maledicência, das palavras em vão, das amizades que tentam adquirir ali os seus bens. A pessoa soberba, ela não consegue compreender que ela está cercada por armadilhas e que em breve estará em queda. Como foi lido aqui no texto da liturgia em Provérbios, do capítulo 16, que a soberba, ela precede, ela chega antes da ruína. Sempre, 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 sempre. E Deus, como é um Deus justo, Ele traz exatamente o desenho da nossa condição espiritual. Se os nossos olhos não conseguem perceber que a nossa vida é uma vida de ruína, sem a presença de Cristo, Ele desenha o cenário para nós, levantando falsos amigos, levantando falsos conselhos, levantando pessoas que só estão interessadas nos desejos deles para tentar usar a nossa vida para o seu próprio benefício, e aí então Ele traz a ruína para que a gente consiga ver realmente a minha vida é uma ruína. Então tome cuidado, meus amados, com aquelas pessoas que se aproximam bajulando, falando bem, toda hora falando bem, toda hora falando bem, toda hora mexendo com o teu ego. Toma cuidado. Bons amigos, bons irmãos, sempre trabalharão e falarão para fazer com que a nossa vida venha se aproximar mais do Senhor. Sempre. Tenha cuidado com a bajulação. Jovens, a faculdade, vai dar certo, vamos sair daqui. Não, temos que fazer isso aqui. Não, vamos lá para o bar, lá na frente, lá é bom, lá a gente fica lá e a gente vai conseguir, 1 hora, 2 horinhas a gente faz esse trabalho. Aí vai levar 3, 4 horas ou apresentar uma bagunça para o professor, não vai dar em nada. Tome cuidado com bajuladores, porque soberba, quando nós achamos que somos bons demais, Deus prova que, na verdade, a nossa situação é de ruína. No versículo 9, eles estão aqui bem iludidos. Deus, Ele acinzentou o conhecimento de Temã, e o que isso trouxe para eles? O medo e o desespero. Jeremias, no capítulo 49, ele chega a dizer que os valentes de Temã, eles gritariam como mulheres em dores de parto. Tamanho pavor e desespero que eles teriam com o desfacelamento da sabedoria de Edom. Então, tome cuidado, amados. Você tem percebido que você tem escutado mais aquelas pessoas que falam bem a teu respeito e desprezado aquelas pessoas que falam questões que você precisa mudar, questões que você precisa transformar, questões que você precisa abrir mão para se aproximar mais do Senhor. Eu digo, é desses que você deve se aproximar. Porque se você gosta de escutar o que os outros falam a teu respeito e são coisas boas, o teu coração pode estar inclinado à soberba. Tome cuidado com isso. Um terceiro desdobramento que o texto nos mostra, meus irmãos, encontra-se nos versículos finais, versículos 10 a 14. Além da soberba faz com que pensemos que nós estamos seguros por nós mesmos, de nos fazer acreditar em qualquer tipo de amizade, amizades bajuladoras às vezes. A soberba também nos faz humilhar aqueles que consideramos pequenos. Há um texto muito interessante em Romanos.
Paulo ensina no capítulo 12, ninguém pense de si mesmo além do que convém. Geralmente essa é uma verdade que precisamos trazer para o nosso dia a dia. Quando as pessoas dizem, puxa, você é bom nessa área, será que eu sou bom mesmo? Será que eu não tenho que melhorar? Porque se fosse isso, nós não teríamos inúmeros profissionais que estão parados no mercado de trabalho. Ou quando a pessoa pensa assim, puxa, não precisa te dedicar muito a esse trabalho não, porque você está numa cidade de oportunidades. Então aí que problema nós temos aqui? Pessoas que não param o emprego porque sempre tem oportunidade. Eu vou ganhar R$100 aqui, mas no outro eu vou ganhar R$50 a mais, então eu abandono esse emprego e vou para lá porque eu sou bom. Será mesmo? Será que não é arriscado esse tipo de rotina, mudando de emprego toda hora? Será que não é arriscado? Então, a soberba, além disso, ela faz com que venhamos a considerar os outros pequenos. O que acontece aqui, meus irmãos? No versículo 10 ao versículo 14, Edom praticamente humilhou, arrasou Judá. Eles entravam nas casas, aquelas pessoas que estavam escondidas, os soldados, eles pegavam, puxavam para fora, fizeram emboscadas nos caminhos. Os judeus começavam a correr, eles pegavam e matavam os judeus, aprisionavam, vendiam, rebuscaram os bens, procuraram os bens, tiraram os despojos. E por que tudo isso? Edom não era parente de Judá? Esaú era irmão de Jacó. Eles estavam brigados? Não, eles fizeram a paz. Aliás, é muito interessante o jeito que foi feita a paz, porque Jacó lutou com o anjo do Senhor lá no vale de Jaboque, e o anjo tocou na perna dele, e ele começou a puxar a perna, para que ele não fugisse mais da briga, né? Para que ele fosse até Esaú e não conseguisse fugir de Esaú. Foi ali acertado, ali, tudo em paz, mas agora eles estão em guerra, e Edom, ele não reconheceu que do seu irmão é que provinha o verdadeiro conhecimento. Como é dito nos versículos posteriores, o meu monte santo é que procedia o conhecimento. E em vez dele se regalar do conhecimento do Senhor, do testemunho do Senhor, da lei do Senhor, do sacerdócio, dos ofícios sacerdotais, de se servirem em culto e em adoração a Deus, lá em Jerusalém, eles entraram, destruíram e dizimaram com Jerusalém. E você pode pensar, poxa, mas isso aí era juízo de Deus. Deus precisava trazer juízo sobre a nação de Judá, porque eles haviam abandonado o culto ao Senhor. Sim, mas o texto também nos ensina que nós não devemos nos alegrar com a tristeza dos outros. A partir do momento que eu sou cegado pela soberba e que eu acho que eu sou melhor do que o outro, eu me acho com autoridade de pisar e de desfazer a vida dos outros e de me alegrar com o sofrimento alheio. Imagina nós crentes, se formos tomados pela soberba. É ímpio, né? Vai sofrer no inferno, vai sofrer. Aí quando o ímpio está sofrendo, ei, coisa boa, está recebendo sofrimento, glória a Deus. A Escritura bate a nossa soberba, porque ela nos ensina de forma veemente que nós não fomos salvos por causa da nossa bondade, por causa das nossas boas obras, mas fomos salvos por causa da graça de Cristo Jesus. Fomos salvos por Cristo, nos méritos dele. Então, quando nós somos desfeitos dessa soberba, nós conseguimos olhar para todas as pessoas com o mesmo olhar, com a mesma atenção, com o mesmo nível, não na questão moral de filiação entre nós e o nosso Deus, mas sim de que somos pecadores e que precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Quando eu sou desfeito da soberba, em vez de eu pisar em cima dos outros, dizer, eu sou bom, você é ruim, você é ímpio, eu sou da igreja, nós passamos a cuidar. Nós passamos a desejar o bem dos outros, passamos a orar. É isso que Jesus ensinou lá no capítulo 5 de Mateus, que nós devemos orar por aqueles até mesmo que nos perseguem. Mas Edom não era assim.
eles provocaram uma série de danos. E a violência contra Jacó foi incrível. E eu quero trazer um pouquinho mais sobre, agora, essa violência contrária, do que Deus fará agora com a nação de Edom. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá, em Isaías, no capítulo 63. Deixe sua Bíblia marcada aí, mas abra lá em Isaías, capítulo 63. E além da questão do sofrimento que Edom provocou em Judá, eu quero mostrar para vocês que Deus ele desenha o cenário do que seria agora o sofrimento sobre Edom. Veja o que Isaías viu na sua visão a respeito da destruição de Edom. Isaías 63, versículos 1 a 6. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores? Vivas cores aqui, a tradução literal é com vestes vermelhas, respingadas, vermelho vivo. Tá? Que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força. Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelho o traje e as tuas vestes, como as daquele que pisa uvas no lagar? O lagar eu o pisei, sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei. E o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Vejam a ilustração. Alguém voltando de Edom, um guerreiro, caminhando com força, com vestes respingadas. Ele olha, vermelho. O que é essa cor vermelha? É sangue? Não, é o suco da uva, respingado. Mas a alusão, vocês entenderam o que quer dizer. Ele pisou as uvas. E em outro texto diz que as uvas se embebedaram do seu próprio suco. É uma imagem fortíssima do que Deus faria com Edom. Se vocês abrirem lá em Malaquias, no capítulo 1, versículos 2 a 4, lá vocês verão Deus mostrando o seu amor para com Judá. Olha, querem a prova que eu amo vocês? Cadê Edom? Aqui foi escrito no ano 587 antes de Cristo. Já no ano 400 antes de Cristo, que é mais ou menos o tempo em que Malaquias foi escrito, Edom já não existia mais. A nação tinha sido dizimada. Alguns tinham fugido para uma região chamada Idumeia, da onde vieram aquela linhagem que nós conhecemos lá, de Herodes, o idumeu, lutando contra o judeu, Jesus Cristo. Então vejam, meus irmãos, que toda vez que nós nos consideramos grandes demais, a nossa tendência natural, por conta do nosso pecado, é pisar em quem a gente acha que é pequeno. É humilhar, é amassar, é ter deleite no sofrimento alheio. Obadias revela de forma triste a inclinação do nosso coração. Não é só Edom que é assim. Esse juízo vai ser transferido para todos os povos. Se vocês verem em Apocalipse, o cálice, os 7 cálices da ira que são derramados na terra, antes deles serem derramados, o próprio Senhor é quem esmaga as uvas do seu furor. Então nós, por inclinação natural, por conta do nosso pecado,
nós somos bons edomitas. E nós devemos cuidar disso com todo carinho, com todo temor. Por isso, meus amados, é interessante que todos nós vasculhemos o nosso coração para procurar das raízes da soberba e arrancá-las no poder de Cristo. É interessante nesta noite nós vasculharmos a nossa vida para ver se nós não temos pisado em pessoas achando que nós somos mais do que elas. Geralmente, às vezes acontece isso em casa. O filho se acha melhor que o pai e fala algumas verdades. Falei algumas verdades para minha mãe e para o meu pai. Será que isso não foi produto da sua soberba? Será que teus pais estão tão errados assim ao ponto de você ter que falar algumas verdades para ele? Apesar das contas, ele viveu mais do que você. Será que a sua soberba não está cegando? Porque não são poucos os casos de filhos que crescem, se casam e depois se veem fazendo a mesma coisa que os pais. E pensam, puxa, como eu fui rebelde naquela época. Eu falei umas verdades para os meus pais e agora estou fazendo a mesma coisa e estou vendo que era o certo para fazer. Então, tome cuidado. Tome cuidado com as verdades que você fala. Tome verdade com as coisas que você faz. Geralmente, quando você fala e sente um prazer de estar falando aquilo, aquilo ali é soberba. É o desejo de instigar, é o desejo de machucar, é o desejo de causar dor, é o desejo de humilhar, é o desejo de chegar assim e dizer assim, ó, venci o debate, coloquei aquela pessoa no seu devido lugar, até que enfim, glórias para mim. Mas não é nada mais e nada menos do que soberba, porque você se acha melhor do que o outro debatedor. Tome cuidado. Ah, mas pastor, tu está falando de uma nação. Nós aqui somos pessoas individuais. Meus irmãos, Deus pega grandes exemplos para aplicar na nossa vida. O próprio apóstolo João pegou o assassinato ocorrido lá no Éden, Caim matando seu próprio irmão Abel, e depois ele diz, olha, quem odeia o seu irmão é assassino. Igual o Caim. Não tirou o sangue, não bateu com a pedra, não matou, não apagou, mas se odeia, é assassino. Da mesma forma que essa nação odiava, queria ver os judeus massacrados, vencidos. Nós também podemos nos comportar de igual forma, porque é o mesmo sentimento. O sentimento de ver um povo derrotado é o mesmo sentimento que às vezes a gente vê de ver o outro derrotado. Então, tome cuidado, vigie o seu coração. Eu quero dizer nessa noite, meus irmãos, amados, que por nós mesmos, nós não conseguiremos vencer a nossa natureza. Não conseguiremos. Porque soberba não é um acessório que colocaram na gente. Soberba é um produto do nosso coração mau. Como que não nós podemos vencer esse produto do nosso coração? Por meio de Cristo. Cristo se humilhou na cruz. Cristo, em vez de ser aquele grande valente que amassou as uvas, que trouxe destruição para Edom, Cristo é aquele que se fez pisado por nós, pisado pelo próprio Deus, massacrado e esmagado pelo próprio Deus, para que nós tivéssemos a recompensa da salvação. Não é à toa que quando nós bebemos o sangue do vinho do Senhor, no poderoso sacramento, ali não é só um sinal de anunciação, ali é o sinal de uma guerra que Deus travou contra o próprio Filho Cristo Jesus, por conta dos nossos pecados. Cristo foi esmagado no meu e no teu lugar. E por causa de Cristo, que nos concede o perdão por meio do seu sacrifício, é o mesmo Cristo que nos oferece poder do Espírito para vencermos o nosso terrível coração soberbo. Soberba pode ser vencida no poder de Cristo. Então, nós vamos louvar ao Senhor com um cântico que vai trazer sobre essa ideia de humilhação,
de uma visão contemplativa de nós mesmos. Sabendo que, para que nós vençamos o nosso coração soberbo, nós precisamos estar cheios daquele que é o manso e humilde de coração, Cristo Jesus. Ao som dos instrumentos, coloque-se de pé e louvemos ao nosso Deus. De ti, pois sem ti não sou nada, Jesus, tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. A beleza eu quero exalar teu perfume, Jesus, e ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar e encher-me de ti. Pegar tudo que sou e ser santo como és. Tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Enche o meu coração de ti, pois sem ti não sou nada, Jesus, tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero exalar teu perfume, Jesus, e ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar e encher-me de ti. Pegar tudo que sou e ser santo como és. Tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar e encher-me de ti. Negar tudo que sou e ser santo como és. Tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Sabes, Pai, o nosso coração, Pai, Tu nos sondas. E às vezes é tão difícil para nós, Senhor, confessarmos, Senhor, que em alguns momentos nós fomos soberbos no falar, soberbos no desejar, soberbos em dizer que a nossa opinião é melhor do que a do outro. Contudo, Senhor, esse pecado é o mesmo que os edomitas manifestaram, e eles foram cegados
por este terrível pecado, Senhor. Ó Deus, não permita que a nossa visão venha vacilar por conta da soberba. Ó Deus, imprima em nós a verdade de que nós somos de fato pecadores, redimidos, salvos por Tua graça, transformados, mas ainda assim pecadores. Que enquanto nós respirarmos do lado de cá do céu, o nosso coração tentará sempre ver-se distante do Senhor. Deus, ajuda-nos, ó Pai, a termos uma noção exata de quem nós somos, a termos uma noção do quão corrupto é o nosso coração e do quão fácil é, Senhor, nos distanciarmos de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a percebermos, ó Pai, que dependemos do Senhor e que somos como crianças necessitadas do Teu amparo e da Tua instrução. Ajuda-nos, ó Deus, a recebermos com amor a instrução dos nossos irmãos, a instrução dos nossos pais, dos nossos companheiros de trabalho, instruções corretas, baseadas na verdade. Não permita que sejamos mais cegados pela falsa presunção de nós mesmos, pela soberba, ou tomados pela altivez de espírito ao ponto de desejar pisar nos outros. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos de forma plena na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus.